Olá pessoal, conforme combinado então, eu fiz aquela aula traçando aí algumas características gerais da prova do Enem, analisando o estilo da prova de História do Enem, com base na experiência dos últimos anos, e eu prometi corrigir alguns exercícios para a gente possa observar aquelas características em linhas gerais e algumas questões que eu escolhi para a gente debater aqui. Então, esse é o nosso quadro Caiu no Enem, um quadro já famoso do nosso canal, muito pedido, vocês sempre gostam quando eu faço, mentira, é a primeira vez que eu faço. Então, o quadro Caiu no Enem, a gente vai corrigir algumas questões a partir de agora, vamos lá. E vamos ler o texto, ela caiu em 2020, questão 81, vamos lá. Porque todos confessamos que não se pode viver sem alguns escravos, que busquem lenha e água e façam cada dia o pão que se comem, e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas, máxime sendo tão poucos que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente por meios que as constituições permitem, quando puder, para os nossos colégios e casas de meninos. Então o que ele está dizendo aí? Ele está querendo justificar que não dá para viver sem escravos, para buscar uma lenha, para buscar uma água, para fazer um pãozinho, para cuidar dos afazeres. Porque senão os irmãos jesuítas, que é mencionado no texto, senão os jesuítas vão assim, deixar de fazer o que é a sua função principal, que é pregar, que é catequizar, enfim, quer ouvir confissão. Então, dizendo essa introdução, o texto diz o seguinte, que a Companhia de Jesus deve ter adquirir escravos, de um modo que a lei permite, para nossos colégios e casas de meninos. Quando fala colégio, aí está falando dos colégios, das missões, dos ajuntamentos, dos aldeamentos, onde os jesuítas reúnem os vários indígenas para a catequese. Eu já expliquei isso numa outra oportunidade também, porque a Companhia de Jesus, os jesuítas vêm para a América com a função de catequizar os índios, de introduzir, de agregar os índios, né, à colonização portuguesa, e aí reúne vários nativos ali nos aldeamentos, nas missões, mas esses padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, eles também têm escravos negros. Os próprios nativos, os indígenas, nas missões, eles também executam trabalhos, mas além de executar os trabalhos ali, ó, você tá trabalhando aí, o nativo, mas eu tô te ensinando uma profissão, você tá virando agricultor, tá virando pecuarista, você tá aprendendo a trabalhar. Mas além dessa mão de obra indígena, que é uma mão de obra catequizada, que é um público para catequese, é também mão de obra, o jesuíta também ele vai usar mão de obra negra. Os jesuítas têm escravos negros. Esse é o tipo de caso que eu acho que o texto é mal explorado, porque você tem, qual é o tema aqui? É a escravidão em fazendas jesuíticas. Então é uma ótima oportunidade de você abordar isso, de você abordar esse aparente paradoxo de padres que vêm para trazer a salvação para os nativos, mas ao mesmo tempo escraviza um outro grupo que é o grupo dos africanos. Então, eu acho que esse é uma questão importante, é legal para você abordar esse paradoxo. Entretanto, o texto vai em outra linha. Por isso que eu falei a importância, você tem o texto, o enunciado e as alternativas. E o enunciado é que vai conectar o texto às alternativas. O enunciado é o comando. Então, o mesmo texto você pode fazer diferentes enunciados. Você podia fazer enunciado nesse texto que eu acabei de ler, abordando esse paradoxo dos jesuítas terem escravos negros. Mas ele vai numa outra linha. Vamos lá, o enunciado. O texto explicita premissas da expansão trabalhista portuguesa ao buscar justificar a... Então, o texto não vai abordar a escravidão jesuítica especificamente. Ele vai abordar a colonização e a expansão ultramarina. E aí, o que o texto está te perguntando? O que o enunciado está te perguntando? O que o texto busca justificar? Tá vendo? Sempre o texto, sempre o texto. O que o texto busca justificar? Então, se você poderia até apagar aqui, né? O que o texto busca justificar? Letra A, a propagação do ideário cristão. Letra B, a valorização do trabalho braçal. Letra C, a adoção do cativeiro na colônia. Letra D, a adesão ao ascetismo contemplativo. Letra E, a alfabetização dos indígenas nas missões. Então vamos lá. Em algum momento o texto defende a alfabetização de indígenas. Você sabe que os jesuítas estão ali para catequizar os índios, para educá-los, para ensinar a língua, a Bíblia, enfim, ensinamentos cristãos, a doutrina. Mas o texto fala disso? O texto fala de alfabetização, de ensinamento a índio? Não, então é aquilo. É a resposta certa para a questão errada. Então, numa outra questão, a letra E pode estar certa, mas nessa não, você já arrisca. Na letra D, eu acho que ele já estava cansado de elaborar a alternativa, elaborou essa D viajante, nada a ver. Então, você já arrisca a E e a D. A adoção do cativeiro na colônia? Sim.
É isso que ele está falando. Ele tenta justificar a adoção. Ele tenta justificar que uma função, que a função dos jesuítas principal, que é catequizar, que é trazer o ensinamento cristão, ela é prejudicada por um trabalho braçal. E aí você é a letra C a resposta correta e você já elimina a B. Porque não é uma valorização do trabalho braçal, muito pelo contrário. Há a demonstração de que o trabalho braçal tem que ser feito por escravos, porque o trabalho não braçal, que é o trabalho intelectual, ele é feito por um grupo pequeno, no caso do grupo de jesuítas. Então há uma valorização do trabalho intelectual e uma desvalorização do trabalho braçal, tanto que ele é indicado para os escravos. Resposta à letra C. Mas só para descargo de consciência, a letra A é a propagação do ideário cristão. Você sabe que jesuítas estão associados à propagação do ideário cristão, mas não é isso que o texto diz. Então, muita atenção ao enunciado, porque o enunciado é a chave. O enunciado é que vai te dar o caminho. E aí você elimina também a letra A, porque não é o tema do texto, a propagação do ideário cristão é a letra C. Vamos lá para mais uma. Essa questão do Enem Digital, ano de 2020, questão 81, vamos lá o texto novamente. Na primeira bica, abasteciam os negros, forros e cativos, os mulatos e os índios. Na segunda, os moiros, que são os mouros, os árabes, os islâmicos. Então na segunda o quê? Na segunda bica. Na segunda, os mouros das galés. E os da primeira bica, quando fosse necessário. A terceira e quarta bica estavam reservadas aos homens e moços brancos. Na quinta, enchiam as mulheres pretas e na sexta, as mulheres e moças brancas. A quem infringisse esta ordem eram aplicados severos castigos, açoitamento com baraço e pregão, ao redor do chafariz, sendo de cor, e 2.000 réis de multa e 3 dias de cadeia, sendo branco o prevaricador. Então, olha só, ele está falando de chafarizes, de fontes de água em Lisboa. Primeiro ponto dessa questão, que às vezes a gente fica muito assim, a presença negra no Brasil, porque os portugueses escravizaram os negros no Brasil. Sim, mas além disso, os portugueses também escravizaram negros lá em Portugal. Então Lisboa tinha uma presença negra importante também, paralelamente aos africanos que saíam da África e eram levados ao Brasil como cativos, havia também africanos que eram levados à Europa como cativos e muitos deles em Lisboa. E aí você tem então uma diferenciação social clara nesses grupos aí em Lisboa. Tanto a diferenciação no sentido de quais grupos devem usar quais chafarizes para não se misturar, quanto no sentido da punição de quem infringisse a regra. Um branco que fosse no chafariz errado receberia uma multa e uma prisão. Agora, se um negro fosse no chafariz errado, ele era castigo físico. Então, e aí também havia uma questão sexual, divisão sexual do uso do chafariz, homens e mulheres. Ou seja, nós estamos aí diante de uma grande diferenciação entre as pessoas. Eu estou dando meio que a resposta, né? Diz assim o enunciado. A organização dos consumidores nos chafarizes públicos de Lisboa no século XVI, 1500 e alguma coisa, descrita no texto, expressava... Então, olha só. A organização dos consumidores nos chafarizes, lá de Lisboa, expressava o quê? Outra coisa, quando o enunciado for grande, você tenta resumir o enunciado para o comando ficar mais simples para você. Vou resumir aqui, ó. A organização dos consumidores nos chafarizes públicos de Lisboa expressava o quê? O que expressava? Letra A escassez de recursos hídricos, ou seja, a letra A está dizendo para você que o texto demonstra a falta de água. Será, cara, que um texto nesse sentido, lá do século, tratando do século XVI em Lisboa, em que está falando que negros usam um chafariz, brancos usam outro, mulheres usam um, mouros usam outro, será que ele está querendo falar de falta de água? Muito pelo contrário, né? Tem água sobrando, abundante. E outra coisa, história é conflito, cara. História é conflito. O conhecimento histórico, a busca pelo conhecimento histórico é o conhecimento de conflitos. E quando eu falo conflito, não é só uma guerra. A escravidão em si é um conflito. Uma disputa econômica imperialista pelo controle da África é conflito. A chegada da oligarquia paulista ao poder após a queda do império é conflito. A luta dos escravos pela abolição no Brasil é conflito. Então, história é conflito. História é conflito. A história... Porque o conflito é que vai gerar as mudanças. A história, ela lida com a mudança. Então, se o dia de hoje começa e termina sem nenhum fato relevante, vai ser um dia comum para a história. Agora, se hoje há um atentado terrorista, hoje se inicia uma guerra, hoje há um presidente é deposto. Então, tá vendo? Quando você tem um conflito, algo anormal, algo diferente do típico, aí você tem história. Então, você sempre tem que enxergar no texto, né,
um conflito instalado ali. E qual conflito você está instalado ali? O conflito dessa diferenciação entre as pessoas. E a resposta está aí na letra B. O que expressava? A reprodução de distinções sociais, ou seja, reprodução de diferenças sociais. Você é negro, você vai usar essa bica. Você é mouro, você vai usar aquela bica. Você é branco, você vai usar essa. Você é branco, mas mulher, você vai usar aquela. Então, é isso que está claro ali. A letra C diz o seguinte: a prevenção de transmissão de doenças. Aí você pode ter pensado, mas de fato, quanto menos gente aglomerada, você está minimizando a chance de doença. Mas é a característica principal. Outro ponto aqui. Há questões há alternativas de A a E que às vezes está mais ou menos certo, mas você não tem que procurar mais ou menos certo, você tem que procurar que está mais correta, que está gritando, né? Você sempre tem que perguntar para a alternativa, por que não essa? Por que essa estaria errado? Por que essa estaria errado para esse enunciado? Porque o enunciado está esperando isso, né? O enunciado está pedindo que você diga, neste caso aqui, o que o texto está expressando. O que o texto quer dizer? Na letra letra D, a obsolência das técnicas de fornecimento. Então, está indo de novo para a mesma questão a questão do abastecimento de água. Não, não é isso, não é o abastecimento de água que está em jogo. A letra E, a ineficiência da cobertura de serviços estatais. Não é isso. Então, por mais que possa ser que haja uma ineficiência do fornecimento de água em Lisboa, não é isso. O que está em jogo aí é a diferença entre as pessoas. O que te chama a atenção no texto é isso. Então, normalmente o texto ele chama a atenção para alguma coisa. Às vezes, como a outra que eu corrigi anteriormente, o texto chama a atenção para a questão da escravidão de jesuítas, de padres que têm escravos, e aí a abordagem vai para o outro caminho. Tudo bem. Mas neste caso, a análise vai para o que o texto está te gritando. E o texto está te gritando o quê? O texto está te gritando a respeito da desigualdade entre as pessoas representada por aqueles chafariz. É isso, pessoal. Queria trazer para vocês alguns exercícios, e isso demora, porque você tem que destrinchar ele, mas a ideia é você ver que as questões do Enem têm uma linha. Tem uma linha, o texto, que antecede a questão, o enunciado que vai te dizer o que ele está esperando de você, o que ele está extraindo do texto, qual ideia se extrai do texto, e as alternativas. Geralmente alternativas diretas, cada vez mais curtas, e que há geralmente algumas alternativas que até são corretas, mas que você não pode marcar, porque elas não estão corretas para aquele enunciado. Basicamente é isso. Até a próxima.